Boa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus. A paz seja com todos, Deus seja louvado e glorificado, que possamos neste momento dedicar um período de meditação na palavra e também de adoração ao Senhor e oferecer a Ele também o nosso clamor e as nossas orações. Todas as sextas-feiras, às 22 horas, estamos aqui, unindo a nossa fé em oração, unindo com os irmãos, os irmãos nos lares, nós aqui, mas na unidade da fé, falando com Deus, intercedendo uns pelos outros, e o Senhor tem ouvido o clamor do seu povo. Cumprindo a palavra que diz, os mais fortes orai pelos mais fracos, sustentai os mais fracos, ajudai aqueles que mais precisam. E vamos nos apresentar a Deus. Pai amado, bendito, soberano, a Ti rendemos graças e louvores, nos apresentamos neste momento em oração, em nome de Jesus Cristo, pedindo a Deus que Tu limpe nossa mente, nosso coração, nossos lábios, para que possamos Te adorar, Te glorificar, para que possamos nos colocar diante da Sua presença. Ajude-nos, ó Deus, nesse período, para que possamos assim ministrar, conforme a Sua vontade, o Seu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar assim. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, perante ao Senhor. Amém. Deus seja louvado e glorificado neste momento em que nos apresentamos ao Senhor. A paz para a irmã Lenilce, que está lá no Amazonas, visitando a família, lá em Manicoré. A minha irmã Carminha, em Cacoal. A irmã Rose, em Porto Velho. A irmã Aldenira, em Porto Velho. O irmão Legilson. Enfim, todos que estão aí acompanhando ao vivo esse momento, que possamos juntos unir a nossa fé, fortalecer nossa fé em busca da graça e da misericórdia de Deus. Amém. Vamos meditar no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 17 até o 19, que diz assim: Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui Jesus estava entre os seus, Ele estava em Nazaré, a cidade onde foi criado, onde cresceu, onde viveu grande parte de sua vida.
e foi o lugar onde ele foi mais rejeitado, né? O lugar onde ele menos milagre operou, porque as pessoas conheciam ele, conviviam com ele e por isso não creram, não deram crédito que ele seria o Messias, não deram crédito ao ministério dele. O mesmo Jesus experimentou que o profeta não tem honra na própria casa. Então, às vezes, a gente, ao pregar por um parente, pregar para um amigo, pregar para uma pessoa muito próxima, acaba não dando resultado, né? As pessoas não dão crédito, não dão valor, não te veem como alguém usado por Deus, mas te vê como aquela pessoa que cresceu ali ao seu redor, por perto de você. Vai lembrar muito mais dos seus defeitos do que de suas qualidades, né? E aqui estava uma celebração numa sinagoga. A sinagoga era um pequeno lugar onde se reunia para adorar, glorificar a Deus e orar e meditar na palavra. A sinagoga era um espaço pequeno, cabia poucas pessoas. E somente nos dias de festa é que se seguiam para Jerusalém, aonde tinha o grande templo, aonde se fazia uma grande celebração. Nas sinagogas, as celebrações eram muito simples. Era a leitura da palavra, geralmente se lia um texto dos profetas, né, e um texto da lei. Fazia-se 2 leituras. E também se orava e glorificava a Deus. Na sinagoga também havia a prática de se escolher ali na hora quem é que ia ler, e não necessariamente quem lia iria comentar. E aí Jesus foi escolhido para fazer a leitura e deram a ele o livro de Isaías. Na nossa Bíblia está em Isaías capítulo 61, logo no primeiro versículo, os primeiros versículos de Isaías 61. Mas naquele tempo os livros eles eram individuais e não tinha nem capítulo nem versículo. Então abria e aonde abriu vamos ler, né? E abriu exatamente nesse texto, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Isaías, né? Isaías, quando escreveu por inspiração do Espírito Santo, ele falava do ano do jubileu. O ano do jubileu, ele acontecia depois de 7 anos sabáticos. O que era o ano sabático? O povo hebreu, né, os judeus, eles produziam durante 6 anos e no 7º ano eles descansavam e a terra também descansava, né, não plantava nesse período. Era um período de férias coletivas que durava um ano, de 6 em 6 anos. Né? Então, como o ano do jubileu acontecia depois de 7 anos sabáticos, 7 vezes 7, 49. Então, o ano do jubileu era o ano 50. A cada 50 anos tinha o ano do jubileu. E no ano do jubileu, era considerado um ano também de grandes libertações. Quem tinha terras recebia o documento da terra, o documento definitivo da terra, que as pessoas compravam e vendiam entre si, não havia uma documentação. Então, a cada 50 anos, no ano do jubileu, se dava o documento da terra para quem estivesse em cima dela trabalhando. Também no ano do jubileu, se libertava os escravos. Os escravos passavam a ser livres de seus senhores. E quando Jesus falou, hoje cumpriu a escritura que acabais de ouvir, no versículo 21, aqui do capítulo 4 de Lucas. Quando Jesus falou isso, ele estava se referindo que ali começava o ano do jubileu, em que não a terra e não os escravos dos seus senhores seriam libertos, mas todos aqueles cativos e oprimidos
seriam libertos. Jesus se apresentou ali como o libertador. Jesus se apresentou ali como o Messias que veio para libertar o povo que era oprimido, que era castigado pelo pecado, e a partir dali haveria liberdade. A doutrina da liberdade cristã, inclusive o apóstolo Paulo escreveu muito sobre essa doutrina, porque desde o primeiro século, das igrejas ali em Jerusalém, onde começou o cristianismo, começou em Jerusalém, depois na Ásia Menor, até chegar em Roma e aos confins da terra. Quando se começou o cristianismo, já tinha ali aquela dificuldade de compreender a doutrina da liberdade cristã. E as pessoas confundiam liberdade com libertinagem. Confundiam o fato de ser livres do pecado para o fato de poder pecar deliberadamente, né, sem controle e sem qualquer prudência. E não é isso. A liberdade cristã se consiste em você ser livre do pecado, não por esforço próprio, mas pelo esforço de Jesus ali na cruz do Calvário. E ali ele se apresentava como o libertador, aquele que veio para libertar, aquele que veio para evangelizar, anunciar a chegada do reino, aquele que veio para tirar o pecador da escravidão do pecado, que levava à morte e morte eterna, e trazer esse pecador para a liberdade, ser livre da condenação que há de vir. Não podemos esquecer que haverá o dia do juízo final, do grande julgamento. A Bíblia chama esse dia do dia da grande vergonha, do dia da ira de Deus, né? Tem uns nomes assim que adjetivam que esse dia será um dia terrível. Será o dia em que todos os pecados serão revelados. E quando Jesus leu aqui em Isaías 61, ele falava que ele era esse libertador, esse que traria o jubileu sobre o povo e libertaria o povo da condenação eterna. O povo de Deus seria livre da condenação eterna através do sacrifício do Cordeiro de Deus. Jesus, como libertador, ele é aquele que nos liberta do pecado. E o pecado, ele amarra, controla e escraviza a vida do pecador. O pecado, ele deixa o pecador aprisionado sempre ali naquele mesmo erro, naquele mesmo problema, naquela mesma falha. O pecador, ele não avança, ele não evolui, ele fica parado naquele pecado e acha que está levando vantagem, acha que está muito bom, acha que está conseguindo engabelar todo mundo, ninguém está percebendo, e ele não sabe que ele é o principal prejudicado. Né? Ele está cativo daquele pecado, ele está preso àquele pecado. E o que é estar preso? É não ter liberdade, é não poder avançar, é não poder ir e vir, é não poder se movimentar. E o pecado, ele faz isso, ele amarra a pessoa, ele controla a pessoa, ele escraviza a pessoa na prática daquele ato pecaminoso. E a pessoa ainda pensa que está na vantagem. Então Jesus, ele é aquele que veio para libertar, abriu o entendimento, e quando ele abre o entendimento, o pecador se arrepende, abandona o pecado e busca viver a liberdade de Jesus, que é o quê? É o ato de ser livre daquele pecado. Aquele pecado ele não pratica mais. O pecado é também uma rebelião deliberada contra Deus. É uma rebelião terrível contra Deus. É um ato de insana atitude que faz com que a pessoa declara-se contrário à vontade de Deus. E por isso devemos fugir do pecado. E a única forma de fugir do pecado é seguindo a Jesus. E o que é seguir a Jesus? Viver o que ele viveu, praticar aquilo que ele ensinou. O pecado também
Jesus, como libertador do pecado, ele veio também para quebrar algumas maldições que o pecado trazia e traz sobre as pessoas. No caso da mulher adúltera, ele perdoou ela e livrou ela da morte, porque era um pecado mortal, era um pecado condenado à morte. A pessoa era apedrejada em praça pública. Zaqueu também foi perdoado por Jesus de um pecado que levaria ele à morte eterna. Por quê? Porque ele era um cobrador de impostos corrupto. Ele era hoje nós chamamos de auditor, né? Auditor da Receita. Ele era um fiscal do serviço público e ele era corrupto. Tanto que quando ele se arrependeu do seu pecado, ele falou para Jesus que ele devolveria, né, 4 vezes mais aquilo que ele defraudou. Então Jesus é aquele que liberta do pecado e ele se apresenta como a revelação desse texto de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou e me ungiu para evangelizar os pobres e para proclamar a libertação aos cativos. Então ele é o jubileu, ele é aquele que veio para libertar, aquele que veio para dar a liberdade de voltarmos a Deus, a liberdade do pecado não ter mais domínio sobre nós e poder voltar para Deus. Jesus também liberta do poder do medo. Então Satanás, ele nos aprisiona qualquer pessoa pelo pecado, e se a pessoa não vai para o ato consumado, não vai para a prática pecaminosa, Satanás usa o medo para escravizar as pessoas. É uma outra forma de escravidão. E Jesus também liberta do medo. O medo, ele não procede de Deus. Nós temos que ter essa certeza, como está ali em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo fala sobre isso. O medo, ele não procede de Deus. Então nós temos que ser o quê? Ousados e corajosos, confiantes no Senhor. Isso não quer dizer que nós vamos viver de uma forma imprudente. Eu sou filho de Deus, eu posso fazer qualquer coisa que Deus dá ordem aos anjos a meu respeito. Mas se você estiver agindo imprudentemente, aí não quer dizer que você está livre dos seus tropeços e das suas consequências. Mas se você anda conforme a palavra de Deus, se você é prudente, se você vive conforme a palavra de Deus, você então está guardado e protegido. Então o medo, ele é uma arma do inimigo contra a nossa fé. O que é o medo? O medo, ele vem de o quê? De uma insegurança, né? de algo que nos causa pavor. E se nós temos medo de alguma coisa, significa que nós não estamos confiando o suficiente no Senhor. Porque quando nós confiamos puramente no Senhor, nós não vamos ter medo. Isso não quer dizer, repito, não quer dizer que vamos viver imprudente, né? Que tem muita pessoa que fala, eu não tenho medo de nada porque o Senhor está comigo, e isso e aquilo. Não, não é isso. Você tem que ter prudência, você tem que ter autocontrole, você tem que ter cuidados, né? Levar a vida de uma forma controlada e segura, fazendo aquilo que é certo, né, para que você não seja um imprudente. Mas se você age corretamente conforme a vontade de Deus, então você está guardado do medo. E lembra-te que o medo não procede de Deus, então esteja confiante. Aquilo que te causa medo, aquilo que te apavora, aquilo que te causa algum tipo de pânico, aquilo que te deixa inseguro, ora, clame ao Senhor, apresente ao Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai te encorajar. Adão, quando ele pecou, ele teve medo de Deus, né? E ele se escondeu de Deus. E tem muitas pessoas que hoje, por causa do pecado, têm medo de Deus. E por isso para de congregar, para de frequentar, para de estar ali no dia a dia, reunido na congregação, e com isso ele vai morrendo na fé. Ele vai esfriando na fé. Então, a primeira consequência de um pecado é o medo de Deus. E a pessoa
se distancia da casa do Senhor, se distancia do culto, das celebrações, porque ele passa a ter medo de Deus. Aconteceu isso com Adão, você pode ver isso lá na Gênesis capítulo 3, versículo 10, mostra que Adão, quando percebeu que estava nu, que ele pecou, que ele percebeu que ele estava desprotegido, que ele tinha se rebelado com Deus, ele teve medo de Deus. Então, o julgamento do Senhor é um julgamento severo. O julgamento do Senhor é um julgamento muito rígido. Então, a pessoa, quando está em pecado, é natural que ela vai ter esse medo do Senhor por causa do juízo, né? Do juízo severo de Deus. Mas nós nunca podemos esquecer que Jesus é aquele que nos liberta do medo e das consequências também do pecado. Ele nos livra da condenação eterna. Então não podemos ter medo de confessar a Deus, não podemos ter medo de arrepender e falar com Deus, não podemos ter medo de ser sincero com Deus e falar, e apresentar, e dizer a Deus aonde estamos errando, aonde estamos pecando, aonde somos fracos, aonde precisamos que Ele trabalhe em nós para que nós sejamos então fortalecidos, né? Se Adão tivesse essa humildade, ele teria se reconciliado com Deus, né? Mas não houve reconciliação. Ele permaneceu alimentado ali pelo pecado e não se arrependeu. Mesmo Deus o chamando, ele não se arrependeu. Então, nos dias de hoje também acontece muito isso, né? Muitas pessoas fogem de Deus, correm de Deus, com medo do juízo de Deus. Mas nós precisamos lembrar que a morte de Jesus perdoa os nossos pecados, e ao invés de ter medo, nós temos que ter temor. Temor. E com isso, se arrepender, confessar, para que estejamos livres. E em Cristo nós estaremos protegidos de todo medo. Hoje nós temos medo de andar nas ruas, que a cidade está violenta, as cidades, né, em qualquer lugar do mundo, todos estão amedrontados, já não existe lugar seguro no mundo, né? A Inglaterra, que era considerado um dos países mais seguros do mundo, agora está tendo invasão de casas, assaltos, está tendo muitos problemas lá em virtude da crise econômica. Outros países que eram exemplos de segurança também estão passando por momentos difíceis. Ou seja, isso é profético, muito próximo da segunda vinda de Jesus. A humanidade clamaria por socorro, né? Pediria paz, e hoje nós estamos vendo isso, guerras, rumores de guerras, conflitos, países que viviam em paz, né, como o Brasil, que era um país onde o povo era único, hoje é um país onde o povo é dividido, vive em conflitos, vive em contendas. Então são sinais que se aproxima a vinda do Senhor. Os conflitos, as contendas, as divisas, as guerras, os rumores de guerra, o desentendimento dentro do lar, dentro da família, tudo isso são sinais. Mas nós, como cristãos, deveremos ter a sã consciência de que Jesus nos liberta de tudo isso, e nele nós estaremos protegidos. Nele nós estaremos guardados de todo mal, nele nós estaremos livres de toda condenação que nos causa medo. Repito, isso não nos garante viver de forma imprudente, né? Isso não nos garante viver de forma imprudente, mas nos garante a ser desafiadores e encorajados para confessar a Deus, para buscar nossa reconciliação com Deus, para que possamos então estarmos guardados e protegidos pelo Senhor. Jesus também é aquele que nos liberta do poder dos vícios, e muitas pessoas estão viciadas, né? Qual é o vício mais moderno? Internet. A internet na palma da mão virou um vício complicadíssimo, né? A pessoa dirige olhando ali para o celular, a pessoa está dentro da igreja, ao invés de estar cultuando a Deus, está de olho no celular. A pessoa, ao invés de estar orando, meditando na palavra, está no celular, né, vendo coisas, se distraindo, perdendo tempo ali com coisas infrutíferas.
e a pornografia ficou livre, né, pela internet. Então são vários vícios que vão chegando até nós, as pessoas, num modo geral, e isso vai causando também um aprisionamento, uma escravidão. Além do vício de drogas, o vício de álcool, o vício de mentira, o vício da traição, o vício da fofoca, o vício do comportamento conflituoso, né, de viver em contendas, de viver em conflitos, enfim, são muitos vícios. E Jesus nos livra de todos, né, de todo tipo de vício, né, aquele vício mais difícil, aquele vício incontrolável, aquele vício que parece que não tem solução, não tem alternativa. O Senhor nos liberta, né? Jesus veio para nos libertar, Jesus veio para ser o jubileu em nossas vidas, né? Para trazer a libertação para cada um de nós. Também tem os vícios de roubo, corrupção, engano, estelionato, né? A internet também facilitou os estelionatos. Hoje se engana muito. Hoje mesmo hoje à tarde fiquei sabendo que muitas pessoas de poder aquisitivo alto aqui em Rondônia foram trapaceados num golpe aí, perderam muito dinheiro, né? Pessoas estáveis, comerciantes, lideranças, pessoas que exercem aí uma atividade econômica importante, foram trapaceados, caíram em golpes. Então todo dia tem golpe, todo dia tem... a internet facilitou essa malandragem, agilizou toda a forma de malandragem, e com isso o roubo, o estelionato, o engano tornou-se mais evidente, tornou-se uma prática constante na vida das pessoas, né? Tem também o vício da mentira, né? O vício da mentira é terrível. O mentiroso, ele acredita na própria mentira. Ele conta a mentira e ele é o primeiro a acreditar nela. E hoje nós estamos vendo aí também muitas mentiras, né? Estamos vivendo a era a fake news. Fake news existe desde o princípio de tudo, desde o Éden, porque a primeira fake news foi Satanás se transformar em serpente e enganar o homem e a mulher no Éden com mentira. Trouxe uma notícia errada para Adão, trouxe uma informação errada para Eva, e eles distorcida, e eles acreditaram naquela notícia, naquela informação errada, e com isso pecaram contra Deus. Então o fake news existe desde o Éden, só que agora com a internet facilitou mais, né? Ficou mais fácil mentir, ficou mais fácil enganar, e com isso o vício da mentira, ele tem perpetuado. E a Bíblia é muito clara, né? Quem é o pai da mentira? É Satanás. Então qualquer um que age com mentira, qualquer pessoa que age mentindo, está a serviço de Satanás. E a gente vê até lideranças religiosas mentindo, pessoas que falam em nome de Deus mentindo. Eu nem falo de políticos e outras situações, mas eu falo do povo de Deus em si, né? Como a mentira vem perpetuando. Então saiba que Jesus também liberta desse vício, Jesus também liberta dessa maldição chamada mentira, da qual Satanás é o pai, conforme a Bíblia. E também os vícios da imoralidade, né? Adultério, fornicação, pornografia, enfim, são vários os males que vêm através dos desejos lascívios, né? Dos desejos pecaminosos, da sensualidade. E esses pecados também são libertos por Jesus Cristo. Então, quando Jesus se apresentou ali como aquele que o Espírito Santo desceu sobre ele para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, ele estava falando que ele era o Messias e que veio para dar vida e vida em abundância.
que veio para libertar, que veio não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Porque a lei já julga. A lei veio antes de Jesus, veio ali através de Moisés, né? E a lei ela veio para condenar, ela veio para julgar. E Jesus veio para cumprir a lei. E o que é cumprir a lei? É ser a sentença da lei. E ele foi a sentença da lei, em nosso lugar, em substituição a nós, morrendo naquela cruz, para que os nossos pecados morressem, e ressuscitando ao terceiro dia, para que nós pudéssemos revivificar para Deus, viver novamente para Deus e também ter esperança de vida eterna. Amém? Então, a liberdade proclamada no ano do jubileu é uma liberdade representada em Jesus como o Messias enviado por Deus, né? Como grande profeta, como grande sacerdote e como Rei dos Reis, aquele que veio para governar o povo. E o governo de Cristo não é um governo político, não é um governo social. O governo de Cristo é um governo espiritual. E debaixo dele nós estaremos guardados, seguros, protegidos, blindados de todo o mal. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, né? Estão conosco aí a Theo, a Zenite, a Franciane, Rosilene, a Aldenira, a Carminha, a Rose, Lenilce, Francilde, Valquíria, Renato, Marinês, Maria Inca. Vamos orar pela Sofia, orar pelo Luiz Miguel. Vamos orar também pelo Marcos, ali em Itapuã, pela a Donazinha, né, que graças a Deus, Deus fez um rápido milagre ali, tirando ela da UTI, tirando ela da Covid, né, de uma forma maravilhosa, milagrosa, mas oramos para que possa continuar fortalecida, e tantos outros aí que têm pedido orações e às vezes nos falha na lembrança, mas Deus, no seu infinito poder e conhecimento, Ele lembra de todos, sabe de todos, e mesmo a nossa mente sendo falha e esquecendo, Deus se lembra das orações de cada um, do nome de cada um e das necessidades de cada um. Vamos orar, clamar, pedir a Deus neste momento, sabendo que Jesus, como libertador, Ele liberta do pecado, Ele liberta do vício, Ele liberta da doença, Ele liberta o cristianismo. O cristianismo, ele veio para ser não mais uma religião, né? Ele veio para ser uma forma de vida, onde Deus se revela em poder e autoridade, realizando sinais, milagres e maravilhas. Então o cristianismo, ele é acompanhado de sinais, milagres e maravilhas. Tem muitos que falam assim, não, os milagres era só lá no tempo dos apóstolos, as maravilhas só aconteciam lá no tempo dos apóstolos. Não, quando você vai ali para Atos dos Apóstolos, para as cartas dos apóstolos e para o próprio ensino de Jesus no Evangelho, você vai ver que os milagres, sinais e maravilhas acompanharão a igreja até o arrebatamento. Do Pentecostes até o arrebatamento, a igreja será milagres, sinais, maravilha e salvação de almas, através do perdão do pecado, através de Jesus Cristo. Oremos. Magnífico Deus, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e pedimos, meu Deus, graça e misericórdia. Nos colocamos aqui, Senhor, diante da Sua presença como pobres mortais, pecadores que carecem da Sua misericórdia. E nos apresentamos diante de Ti, Senhor, como pessoas que não conseguem conviver consigo próprio, muito menos com o semelhante. Se não conseguimos conviver bem com nós mesmos e com os nossos semelhantes, muito menos, Pai, haveremos de conviver com o Deus Altíssimo e Soberano, que é puro, reto e perfeito. Por isso, meu Deus, clamamos pela Sua misericórdia e pedimos pela transformação de nossas vidas.
Ensina-nos a orar, ensina-nos a glorificar o seu nome, ensina-nos a ser gratos a Ti, ensina-nos a ser retos em nossos comportamentos, em nossas atitudes, ensina-nos a ser prudentes, responsáveis, zelosos, ensina-nos, ó Deus, a buscar a sua paz, porque assim estaremos seguros. Declaramos aqui nessa noite, mais uma vez, que cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Cremos que Ele veio em carne, que Ele passou por aquela cruz inocentemente, mas ali Ele representou cada um de nós, e por isso se tornou pecado e se tornou condenado em nossa substituição. Assim, meu Deus, louvamos e adoramos e reconhecemos que Ele é o nosso libertador. Reconhecemos que Ele tem o poder de libertar, porque primeiro Ele nos libertou do pecado e da morte, e assim hoje Ele continua nos libertando de toda forma do mal, de todo amarramento do pecado, de todo controle, toda escravidão do pecado, de todo medo, de toda insegurança, de toda dúvida, de todo vício, de todo engano, de toda mentira, de todo amarramento do mal. Clamamos, meu Deus, que através do sangue de Jesus venhamos nos apresentar puros e retos diante de Ti, para que assim a nossa oração chegue à Sua presença. Queremos orar, clamar pelos lares, pelas famílias, pedindo, meu Deus, que haja harmonia, que haja paz, que haja entendimento. Tire o espírito divisor, o espírito de contenda, o espírito de conflito. Não deixe esse espírito ganhar espaço em discussões infundadas, em debates infundados, em críticas infundadas, em acusações. Quebra esse mal de dentro dos lares, de dentro das famílias, de dentro das casas. Tira, Senhor, toda divisão, toda contenda, todo conflito, para que os lares tenham paz, para que as famílias vivem em paz, para que haja harmonia, para que haja a plena felicidade. Quebra, meu Deus, o poder dos vícios, porque os vícios chegam dentro de casa, os vícios trazem corrupções, os vícios trazem violência, os vícios trazem perdas, danos, os vícios interferem até na saúde, até no bem-estar, os vícios interferem de diversas formas, de diversas maneiras na vida humana. Por isso, Senhor, clamamos que Tu venha libertar dos vícios. Clamamos também, Senhor, que Tu venha libertar cada um dos seus medos, o medo da morte, o medo de perder alguém, o medo de viver só na solidão, na depressão, o medo de perder o emprego, o medo de não ter o amparo, o medo dos males, das pestes, da violência, enfim, meu Deus, que possamos ser livres do medo, libertos do medo e viver em confiança. Queremos neste momento, Senhor, apresentar a Ti todos aqueles doentes, enfermos. A Covid está de volta. Clamamos, meu Deus, para que as pessoas saiam dessa rebeldia, tome as vacinas, procure cuidar do seu corpo, que é templo e morada do seu Espírito, que sejam zelosos com seus corpos, que são os templos e moradas do Espírito. Portanto, meu Deus, que venham cuidar do corpo, que venham cuidar da saúde, que venham cuidar do bem-estar, para que esse mal desapareça de uma vez por toda, para que esse mal tenha fim. Os hospitais estão se carregando novamente, lotando novamente por causa desse mal. Que as pessoas venham cuidar do corpo, proteger o corpo, blindar o corpo de toda forma do mal, usando todos os recursos disponíveis para isso, para que tenham boa saúde, para que tenham bem-estar. Clamamos e pedimos, meu Deus, a sã consciência, a plena consciência, para que estejam bem e purificados. Clamamos, Pai, pela vida desses que estão atingidos pela Covid e pelas sequelas. Porque, meu Deus, esse vírus, ele vem, ele traz essa gripe, mas depois que passa, Senhor, esse período gripal, a pessoa fica com sequelas. Às vezes nem percebe. Às vezes, Pai, tão sutil que a pessoa nem percebe que ficou com sequelas.
Por isso clamamos que seja quebrado esse domínio, dessa doença, dessa peste, desse mal, em nome de Jesus Cristo. Queremos clamar também, Senhor, neste momento, por esses que têm problemas psicoemocionais, essas pessoas perturbadas, aflitas, essas pessoas amarguradas, essas pessoas solitárias, deprimidas, essas pessoas que têm um pensamento de menosprezo. Senhor, são doenças da mente, são opressões que chegam na mente dessas pessoas e por isso, Senhor, vivem cativo em cativeiro, vivem aprisionadas nessas fragilidades psicoemocionais, que sejam libertos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que essa pessoa frágil, que essa pessoa desacursoada, essa pessoa desanimada, essa pessoa abatida, essa pessoa insegura, que ela possa mudar, que ela possa se reerguer, que ela possa confiar, que ela possa fazer uma confissão positiva e superar todas as suas fragilidades. Clamamos e pedimos, meu Deus, também neste momento, por essas pessoas aprisionadas nos seus vícios, aprisionadas, Senhor, nessas malícias, aprisionadas às bebidas, ao cigarro, às drogas, ao roubo, à corrupção, ao engano, à mentira, ao adultério, à fornicação, à imoralidade, pornografia, toda forma de pecado da sensualidade. Clamamos e pedimos, meu Deus, que sejam libertos desse mal, em nome de Jesus Cristo. Queremos clamar agora, Senhor, por essas pessoas que estão enfermas, que estão doentes, essas pessoas que têm problemas cardíacos, que remédio nenhum resolve, ora está com a pressão alta, outra hora está com a pressão baixa, que um dia está bem, o outro está mal, essa pessoa que vive um dia bem, outro dia acamado. Clamamos, meu Deus, que seja restabelecido, que o sistema, Senhor, circulatório dessa pessoa seja purificado. Clamamos, meu Deus, por essas pessoas doentes por causa de parasitas, por causa de vírus, por causa de bactérias, que às vezes nem aparecem nos exames laboratoriais, que às vezes fica oculto no corpo, porque está, Senhor, ali em partes que não aparecem nos exames, e essas pessoas vivem atribuladas, vivem sofrendo doenças e enfermidades incuráveis. Tu és o Deus que cura. Foi assim que tu apresentou para Moisés. Tu és o Deus que sara. Por isso clamamos, Pai, por essas doenças que são consideradas impossíveis de serem curadas, que a saúde não resolve, que a medicina não resolve, que a ciência não resolve, que remédio nenhum resolve. Câncer, benignos, malignos, doenças infectos contagiosas, doenças virais, enfim, meu Deus, seja lá o que for, aquilo que não tem cura, aquilo que não tem solução, aquilo que não tem alternativas, que possa, meu Deus, haver um milagre para o teu nome ser louvado e glorificado, para que conheçam a sua misericórdia, para que conheçam que tu és Deus, para que conheçam que entre nós e tu, Senhor, só existe Jesus e somos ligados a ti pela cruz. Então, meu Deus, que haja milagres, que haja sinais, que haja maravilhas, para que creiam no Deus único, para que creiam no Deus poderoso, para que creiam naquele que fez os céus e a terra, para que creiam naquele que está acima de todo o trono, acima de todo o poder, de toda a potestade, de toda a autoridade, que possam crer em Ti, confiar em Ti, esperar em Ti, para que assim, meu Deus, sejam livres e desimpedidos de todos os males. Clamamos e pedimos, meu Deus, para que cada um, Senhor, seja liberto dos seus amarramentos, essa pessoa que diz que é de má sorte, essa pessoa que fala que nada dá certo, que nada acontece, meu Deus, quebra essa maldição. Se for maldição hereditária, se for maldição de palavra, se essa pessoa pisou na mandala, se essa pessoa participou de algum pacto, de alguma aliança, consciente ou inconsciente, que seja quebrado esse mal, que seja perdoado esse mal, em nome de Jesus Cristo, para que sejam libertos. Clamamos, meu Deus, por cura consideráveis e incuráveis. Clamamos, meu Deus, por libertações
consideradas impossíveis. Clamamos, meu Deus, pelo um poder glorioso. Clamamos, meu Deus, pela graça poderosa, para que o seu nome seja louvado e glorificado. Gratos somos, meu Deus, pela fé, gratos somos pela presença do Espírito Santo, porque o Espírito do Senhor que ungiu a Jesus, porque o Espírito do Senhor que capacitou Jesus para evangelizar, libertar, restaurar, apregoar e salvar, é o mesmo Espírito que age em nós, porque Ele é o Consolador que foi enviado para que nós pudéssemos estar guardados, protegidos, inspirados para esperar o dia da vinda do Senhor. Louvamos e adoramos, meu Deus, para que o Teu Espírito não nos abandone, para que o Teu Espírito, Senhor, não se afaste de nós, para que nós possamos assim, Senhor, estar firmados diante do Seu poder e glória. Clamamos agora que todo mal sai em nome de Jesus, que todo pecado que amarra, que domina, que escraviza, que seja perdoado e sai da vida dessas pessoas em nome de Jesus Cristo. Clamamos, meu Deus, contra toda forma de medo, esse medo que assombra, esse medo que desanima, esse medo que retrai, que sai da vida dessa pessoa em nome de Jesus Cristo. Clamamos agora, meu Deus, contra os vícios, que todos os vícios caiam por terra, que todos os domínios, que tudo aquilo que tem mais força do que a própria pessoa, que seja quebrada agora, que essa fortaleza seja desfeita em nome de Jesus Cristo. Clamamos agora, Senhor, declarando a cura milagrosa nessa pessoa que está desesperada, nessa pessoa que já não tem esperança, nessa pessoa que não tem mais qualquer expectativa humana, que possa, meu Deus, encontrar em Ti, Senhor, a solução, que possa haver um milagre e que possam testemunhar: Jesus me curou, fui curado pelo poder do nome de Jesus. O sangue de Jesus me curou e me libertou e me salvou. O sangue de Jesus tem poder na minha vida. Que todos possam assim declarar, que todos possam assim estar livres de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Queremos apresentar a Elisane, queremos apresentar o Luiz Miguel, a Sofia, queremos apresentar a Marinês, queremos apresentar todas as pessoas que estejam com algum tipo de doença, que estejam sofrendo, que estejam padecendo, nomes que me vêm agora e nomes que não conseguimos lembrar. Queremos apresentar mais uma vez o seu Adonias, a minha mãe e muitas outras pessoas, Senhor, que carecem dos seus favores, que carecem da misericórdia, que carecem do poder do nome de Jesus. Declaramos a cura, declaramos o milagre, declaramos a grande bênção, declaramos, Senhor, o grande sinal nessas vidas, para que possa assim, Senhor, haver testemunho da sua grandeza e da sua autoridade, para que possa sim, meu Deus, haver o testemunho da sua glória, o testemunho do seu mover, o testemunho do seu poder. Realiza milagre em nós, meu Deus, para que possamos testemunhar que existe um Deus vivo e poderoso, que ouve os nossos clamores e as nossas orações. Realiza, Senhor, sinais, milagres e maravilhas em nossas vidas, em nome de Jesus, para que creiam que Jesus ressuscitou, para que creiam que Ele está vivo, para que creia que Ele reina, que Ele tem poderes, que Ele tem autoridade e que está debaixo das ordens do próprio Deus Pai e que somente a Ele obedece. Que abra o entendimento, Senhor, desses que estão com a mente bloqueada, que abra, meu Deus, a consciência desses que estão, Senhor, blindados por causa do príncipe desse mundo. E assim clamamos e assim pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, meu presente
Amém, amém, amém. Meditamos em Lucas capítulo 4, versículos 17 ao 19, que diz: Então lhes deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, o ministério de Jesus é isso. O ministério de Jesus é tudo isso que está aqui em Isaías, né, para que nós possamos então crer e confiar nesse poder, nessa autoridade. Jesus é aquele que realiza a libertação total. Ele nos liberta o nosso espírito para que possa compreender a palavra e para que possamos ser adoradores em potencial. A libertação do espírito é algo essencial em nossas vidas, porque só depois que o nosso espírito é liberto é que nós vamos entender os mistérios da palavra de Deus. A Bíblia, ela é um livro de mistérios e só é revelado para quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. A mente abre e a pessoa passa a compreender da forma literal pela inspiração do Espírito Santo. Jesus também é aquele que faz uma libertação total da mente. Como disse o apóstolo Paulo, né? Que devemos buscar a renovação, a nossa transformação pela libertação, pela transformação da nossa mente, né? A nossa mudança de vida, a nossa libertação pela transformação de nossa mente, para que sejamos então nova criatura. Só podemos ser nova criatura com a mente mudada, com a mente transformada. O que é cristianismo? Mudança de vida, né? O cristianismo não é mais uma religião. Religião por religião existe várias. O que é cristianismo? Um modo de vida, um tipo de fé, um relacionamento diferente com Deus, através de Jesus Cristo apenas. Né? Então o cristianismo não é mais uma religião, porque religião por religião existe várias. O que é o cristianismo? Um modo de vida diferente. Então tem que ter mudança de vida, tem que ter transformação de vida, tem que ter mudança no caráter, tem que ter mudança na personalidade, e isso só é possível através do mover do Espírito Santo em nós, isso só é possível através do agir do Espírito Santo em nós. E o cristianismo consiste em quê? Em milagres, sinais, maravilhas e salvação da alma. Isso é cristianismo. E Jesus também é aquele que nos dá a libertação total no nosso corpo. Então, aquilo que prende o nosso corpo, o pecado, a doença, o vício, o domínio, a fortaleza, aquilo que prende o nosso corpo, é liberto por Jesus Cristo. Ele tem esse poder para quebrar todo o mal, para desfazer todo o mal. Ele tem esse domínio, esse poder, essa autoridade. Então, ali em Isaías 61, quando Jesus, na sinagoga, abriu o livro e leu, ele se declarou sendo aquele, o ungido do Espírito Santo, para libertar, para evangelizar, para restaurar, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para pôr em liberdade os cativos e oprimidos e trazer a paz sobre todos. O que é a paz do Senhor? É mesmo diante de tribulação, é mesmo diante de riscos, é mesmo diante de perigos, você saber, eu não estou só. Deus está comigo através de Jesus Cristo. É você saber que o problema pode ser considerado impossível de ser resolvido. O problema é considerado sem solução. Mas aí você se lembra, não, Deus é por mim. Jesus passou pelaquela cruz para que pelas suas pisaduras eu fosse sarado, para que pela humilhação dele eu fosse liberto e perdoado. Né? Por aquela morte vergonhosa eu pudesse ser livre dos pecados, salvo, liberto, transformado, regenerado
e tendo direito à bênção, e tendo direito à vitória. Então, nisso nós encontramos a paz, né? Nisso nós encontramos a glória do Senhor estabelecida em nossas vidas. Aleluias. Amém. E essa paz do Senhor é a paz que excede todo entendimento, né? Não, aos olhos normais, aos olhos humanos, né? Não é compreensível, mas aquele que é espiritual consegue compreender. Como que o crente, passando luta, passando dificuldade, e mesmo assim aparenta estar em paz, né? Está bem com Deus e com o mundo. É porque é Deus que nos dá essa paz, é Deus que nos dá essa tranquilidade, essa segurança, porque nós sabemos em quem nós temos crido, né? E que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, pensamos, sonhamos, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. É verdade, né? E Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Ele nos surpreende, por isso que o Cântico de Moisés, no Cântico de Moisés ele disse, né, Deus assombroso que opera maravilha. Porque quando Deus age, Ele causa espanto até em nós mesmos. Ele não espanta só aqueles que estão vendo, Ele causa espanto em nós mesmos. Né? Nós levamos aquele susto gostoso, né, de falar, Deus é por mim, né? Deus é maravilhoso, graças a Deus. Como diz a irmã Rosilene, né? Deus é bom o tempo todo. É verdade. O tempo todo Deus é bom. É verdade. E bendito é aquele que confia nesse Deus. E que tem esse Deus como seu amparo, como seu refúgio no momento da tribulação, no momento da angústia. E assim pode atravessar, né? Tudo a tempestade que vier, toda dificuldade que vier, nós possamos atravessar, confiando no nosso Deus. Amém. Então, reconheça Jesus como está em Isaías 61, capítulo 1 e 2, Amém. e como está revelado também em Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tá? Se a sua forma de fé, se a sua forma de congregar não te proporciona sinais, milagres, maravilha, libertação e salvação, então você não está no cristianismo. Porque cristianismo é salvar o pecador da condenação eterna e o amor de Deus sendo revelado em curas, milagres, sinais e maravilhas. Amém? Que Deus seja louvado e glorificado. Já deu 1 hora que estamos aqui, o tempo voa, mas propósito é propósito e que seja tudo para a glória do Senhor. E tenho certeza que Deus vai continuar falando contigo, falando ao seu coração, estimulando a sua fé, estimulando a sua consciência, para que você não se renda, para que você não se entregue, mas para que tudo isso que acontece sirva para que você erga a sua cabeça e fale, existe um Deus por mim e tudo isso vai passar. Existe um Deus que está comigo e se Ele permite que eu passe por isso, é porque eu posso suportar. E procure entender a razão, procure entender o motivo, procure entender o que você tem que aprender com cada situação, para que nisso você seja fortalecido na fé. E para que nisso haja glórias e louvores ao Deus Altíssimo, a Jesus, o nosso Salvador, e ao Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Amém? Que a graça e a paz seja com cada um. Deus maravilhoso, encerramos esse momento agradecendo ao Pai, agradecendo ao Filho e agradecendo também ao Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por essa unidade. Muito obrigado, meu Deus, pela sua plena misericórdia. Que haja cura, milagres, sinais e maravilhas para testemunho do seu poder e glória. Que cada um venha reconhecer o seu poder e autoridade. Que as mentes se abrem, que a fé se abre para conhecer a Cristo como Ele é. Para que seja então redentor, para que seja então transformador na vida de cada um.
Dai paz aos lares, dai paz às famílias, blindas de todo tipo de ataque, de todo tipo de mal, e faça com que todos estejam guardados e seguros debaixo de suas mãos. Assim oramos, assim pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com cada um, agora e sempre. Amém. Louvado seja Deus, graça e paz na sua vida e na vida da sua família. Uma boa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus.